Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 29º Domingo do Tempo Comum. Neste domingo celebramos também o Dia das Missões e das Obras Pontifícias da Infância Missionária. É o domingo em que somos chamados também a sermos generosos, a colaborarmos concretamente com as missões através da coleta que é realizada no mundo inteiro para as missões. Temos diante de nós no Evangelho um texto tirado do capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia já dizendo por que Jesus contou esta parábola. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. No centro, amados e amadas de Deus, do Evangelho hoje, está a oração. Rezar sempre e nunca desistir. Jesus está falando para quem? Jesus está falando para os discípulos. Jesus conta esta parábola para os discípulos. A oração, amados e amadas de Deus, é fundamental. É fundamental na nossa vida, no nosso caminho de discípulos missionários, no nosso caminho de seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Não há verdadeiro seguimento de Jesus Cristo sem oração. Na oração nós vivemos essa intimidade profunda com o Senhor. Na oração nós nos sentimos verdadeiramente próximos do Senhor. Na oração nós nos sentimos filhos do Pai Eterno. Nós nos sentimos verdadeiramente próximos de Jesus Cristo. Nós sentimos a sua salvação, o seu amor na nossa vida. Nós sentimos a força, o dom do Espírito. Nós sentimos a proximidade de Maria. A oração, ela é um diálogo de amor. E na oração nós vamos encontrando a nossa identidade, nós vamos percebendo verdadeiramente aquilo que somos, filhos e filhas amados por Deus. Porque é assim, a oração, nesse diálogo amoroso com o mistério eterno do amor de Deus, nós vamos encontrando a nossa identidade. Porque a nossa identidade é uma identidade dialogal. E como é que nós verdadeiramente encontramos essa nossa identidade? Dialogando com aquele que é o tudo da nossa vida. Dialogando com o mistério de Deus. Nessa proximidade de amor com o mistério de Deus, o discípulo vai verdadeiramente se sentindo discípulo, vai verdadeiramente sentindo o amor do Pai, a salvação de Jesus, o dom do Espírito. É um caminho, mas um caminho irrenunciável. Rezar e rezar sempre. Não ter medo de rezar. Não ter medo de colocar diante do mistério eterno do amor de Deus nossas alegrias, nossas esperanças, mas também as nossas necessidades. Não termos medo. Rezar não é um medo, não é um ato de medo, é um ato de profundo amor. E Jesus conta então agora a parábola.
Numa cidade havia um juiz que não temia Deus, não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra meu adversário. Amados e amadas de Deus, no primeiro momento, a imagem do juiz. E como Jesus descreve o juiz? Não temia Deus e não respeitava homem algum. Quer dizer, um juiz que não vivia, não pautava sua vida segundo a lei de Deus, segundo o projeto de Deus, que não pautava sua vida segundo a lei mosaica, um homem destemido, um homem que não tinha temor de Deus, mas um homem também que não temia homem algum, um homem destemido. Mas na mesma cidade havia também uma viúva. A viúva era alguém desprotegida. A viúva é sinal aqui de alguém desprotegido, é sinal de alguém frágil, é sinal de alguém que tinha perdido suas seguranças, vivia da sua fragilidade, vivia da sua insegurança. E esta viúva, à procura do juiz, dizendo: faz-me justiça contra meu adversário. Amados e amadas de Deus, a viúva não pedia mais do que justiça. Faze-me justiça contra meu adversário. Ela não pedia para ganhar a causa. Ela não pedia outra coisa. Ela pedia: faze-me justiça contra meu adversário. A justiça existe para fazer justiça. A pior coisa é pensar uma justiça injusta. A pior coisa é pensar um juiz injusto. Porque o ser humano, ele quer justiça nas suas causas, ele quer justiça nas suas relações. E por isso a pior coisa é um juiz injusto. E essa viúva desprotegida, ela pede: faze-me justiça contra meu adversário. Porque a justiça existe para isso. A justiça existe para fazer justiça, para estabelecer justiça nas relações, para estabelecer justiça nas causas. E o Evangelho diz: durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. Amados e amadas de Deus, ele não faz justiça por causa da lei, ele não faz justiça por outra questão. Ele faz justiça para que a mulher pare de aborrecê-lo, para que a mulher não venha a agredi-lo. Por isso que ele faz justiça. Mas quer dizer, essa viúva, ela consegue justiça na sua causa. Mas consegue por quê? Pela sua insistência. É uma viúva insistente, é uma viúva que persiste todos os dias, é uma viúva que não tem medo de pedir ao juiz, de interpelar o juiz. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Amados e amadas de Deus, se esse juiz, que é inescrupuloso, se esse juiz que não teme a Deus, ele faz justiça, e Jesus diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Quer dizer, e Deus, será que Deus não escuta os nossos pedidos? Claro que escuta, é isso que Jesus está dizendo. Se esse juiz que é inescrupuloso, se esse juiz que não teme a Deus e não teme aos homens, fez justiça, quanto mais Deus. Deus é um Pai amoroso que faz justiça aos seus filhos e filhas. Deus é um Pai amoroso que escuta os pedidos dos seus filhos e filhas. E continua Jesus: e eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Quer dizer, Deus escuta os seus filhos e filhas. Deus escuta os pedidos dos seus filhos e filhas. Mas qual deve ser a nossa atitude? Pedir com insistência, como essa viúva, como essa mulher, que não tem medo de pedir. Ela pede, ela interpela e ela consegue a justiça do juiz. Também Deus, que é um Pai amoroso, escutará a oração dos seus filhos e filhas. Mas é preciso persistência na oração, é preciso perseverança na oração,
Quantas vezes nós pedimos, nós vamos pedindo uma coisa, meses, às vezes até anos, vamos pedindo uma graça ao Senhor, e chega um momento Ele nos dá. É claro que devemos pedir sempre bem. Na oração, nós devemos sempre pedir bem. Nós devemos colocar diante do mistério eterno do amor de Deus nossas necessidades reais. A oração deve partir sempre de um coração que necessita, de um coração que ama, mas de um coração que busca. E Deus olhará, Deus escutará, se nós pedirmos verdadeiramente com fé, se nós pedirmos verdadeiramente com perseverança. E o Evangelho termina Jesus dizendo: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Amados e amadas de Deus, a oração, ela conduz a termos um coração aquecido. A oração, ela nos conduz verdadeiramente a ter um coração que ama, um coração que vive verdadeiramente por amor de Deus. Quem reza caminha com beleza na fé. E quem reza e caminha com beleza na fé, anuncia, testemunha Jesus Cristo. Se nós estamos entrando cada vez mais numa sociedade secularizada, o anúncio e testemunho da fé passa por cada um de nós. Isso que Jesus, essa interpelação que Jesus nos faz aqui no final do Evangelho, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Passa por cada um de nós, porque cada um de nós tem a missão de anunciar e de testemunhar Jesus Cristo. O anúncio e o testemunho de Jesus Cristo é dever de cada um de nós. É aquele testemunho leve, alegre, bonito, é aquele anúncio explícito, aqui enfatizo bem anúncio explícito, que nós temos o dever de fazer de Jesus Cristo no momento oportuno, na hora oportuna. Primeiro a nossa vida, primeiro a nossa existência, primeiro o nosso testemunho. Mas também aquele anúncio leve, alegre, bonito, explícito, que nós devemos fazer de Jesus Cristo. Que eu encontro que essa palavra nos ajude e nos ajude a rezarmos bem. A primeira leitura que nós ouviremos também nesse domingo, um texto tirado do livro do Êxodo 17, de 8 a 13, apresenta Moisés como grande orante. Enquanto os braços de Moisés estão levantados, Israel vence. Quando os braços de Moisés caem, Israel perde. Moisés como grande orante. E a oração que manifesta a força de Deus. Na fragilidade humana, os braços de Moisés que caem. Quando os braços de Moisés caem, Israel perde. Amaleque vence. Quando os braços de Moisés estão levantados, braços levantados quer dizer a posição de oração, Israel vence. E na segunda leitura, onde Paulo coloca para nós a importância da Escritura, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. E Paulo fala, desde a infância, conheces as Sagradas Escrituras, elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. E depois Paulo conclui esse texto que nós ouviremos na segunda leitura. Eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste oportuna ou inoportunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Quer dizer, é o dever do evangelizador, é o dever do missionário. O missionário é aquele que faz isso aqui que Paulo pede. Eu te peço com insistência, proclama a palavra. Insiste oportuna, inoportunamente. O encontro com essa palavra de Deus, nesse Dia Mundial das Missões, nos ajude a sermos homens e mulheres que rezam, nos ajude a sermos homens e mulheres que mantêm o coração aquecido pela oração, nos ajude a anunciar oportuna e inoportunamente a palavra de Deus. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.